Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de composição de movimentos. O que é isso? É que quando um corpo é sujeito a vários referenciais, isso é conhecido como o princípio da simultaneidade de Galileu. De acordo com o referencial, eu posso estar em movimento ou em repouso, né? Então, nós vamos ver casos, né? Onde eu posso, num referencial, eu estar em movimento e em outros eu estar em repouso. Por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus e o ônibus está com uma velocidade de 30 metros por segundo. Uma pessoa na rua vai achar que eu também estou com uma velocidade de 30 metros por segundo, no referencial dela. Porém, se eu, dentro do ônibus, a impressão que eu tenho é que eu estou em repouso. Então, o movimento do corpo, ele pode ser um resultado da composição de vários movimentos, né? Então, aqui tem um exemplo. Ó, eu tenho uma balsa, essa balsa está andando no rio. Imagina que eu me desloco dentro da balsa, tá? Então, a balsa está com uma velocidade e eu estou me deslocando dentro da balsa. Vocês concordam que alguém que esteja na margem, observando o movimento, vai perceber que a minha velocidade é diferente da velocidade da balsa. A balsa vai ter uma velocidade e eu vou ter outra velocidade. Então, como é que isso se dá, né? Vamos pensar o seguinte, a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT e agora nós vamos representar ΔS, que é a distância, pelo vetor deslocamento, né? Que é o R, tá? O R é chamado vetor deslocamento. Então, vamos lá. Aqui ele tá dando um exemplo, ó. RPA é o deslocamento da pessoa em relação à balsa. Então, a pessoa saiu do ponto 1 e foi até o ponto 2, tá? É isso que a gente falou. RAB é o deslocamento da balsa em relação à margem. Então, se a balsa estava aqui, ela se deslocou em relação à margem, esse é o RAB. E RBPB representa o deslocamento da pessoa em relação à margem. Então, a pessoa que esteja na margem, ela está vendo como se você se deslocasse na diagonal, né? Porque você está andando em relação à balsa e também está andando em relação à margem. A balsa se desloca em relação à margem. Então, vejam só. Existe um deslocamento da balsa em relação à margem, da pessoa em relação à balsa, e isso resulta em um deslocamento da pessoa em relação à margem. Então, a margem é o B. A pessoa em relação à margem sempre vai ser a soma do deslocamento da pessoa em relação à balsa e do deslocamento da balsa em relação à margem. Vamos fazer um exemplo para ver se a gente consegue compreender melhor. Uma balsa movimenta-se com velocidade constante de 8 metros por segundo em linha reta, em direção às margens de um rio. Um passageiro, então a balsa está se deslocando com uma velocidade de 8 metros por segundo em relação à margem. Um passageiro se desloca transversalmente. O passageiro sai desse ponto da balsa e começa a se deslocar, tá? E a velocidade desse passageiro é de 6 metros por segundo em relação à balsa, tá? Em um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, ele andou daqui até aqui em 5 segundos com essa velocidade. Determine o módulo de deslocamento do passageiro em relação à balsa. Então, se eu olhar o passageiro em relação à balsa, é um movimento uniforme no referencial dele, né? Ele não tem variação de velocidade, a velocidade dele é sempre de 6 e ele leva um tempo de 5 segundos. Então, a gente, para achar o deslocamento dele, o ΔR, né? A gente vai usar aquela expressão V igual a ΔS sobre ΔT, né? A professora pegou uma caneta muito... O ΔS agora é ΔR sobre ΔT, né? Peguei uma caneta muito grossa aqui para escrever, mas enfim. Só passar multiplicando, é só fazer V vezes ΔT e eu vou achar o meu ΔR. Então, o deslocamento dele aqui vai ser a sua velocidade de 6 vezes o seu tempo de 5, ele se deslocou 30 metros dentro da balsa. Na B, o módulo de deslocamento da balsa em relação à margem. A balsa também se movimenta em movimento uniforme, esquece o passageiro, em relação à margem. Se eu estiver aqui na margem olhando apenas para a balsa, ela vai se deslocar com uma velocidade de 8 num tempo de 5. Então, o deslocamento da balsa em relação à margem é 40 metros. Bom, e na C, só para a gente voltar aqui, o módulo de deslocamento do passageiro em relação à margem. Agora sim, agora ele quer saber, olhando para o passageiro, e a gente tem que lembrar aqui, o passageiro em relação à margem, ó. Se eu olhasse aqui da margem, o deslocamento dele seria, né, essa diagonal aqui.
Então agora eu tenho o quanto ele andou, o quanto a balsa andou, então eu tenho o quanto ele andou, eu tenho o quanto a balsa andou, agora eu tenho que descobrir qual é o deslocamento dele. Então vamos lá. Então o passageiro ele anda de um ponto ao outro, 30 metros, a balsa anda 40, então aqui é 30, aqui é 40. Qual é o deslocamento dele? Por Pitágoras, a gente faz que o deslocamento dele em relação à margem é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Só fazendo as contas, vocês vão ver que o deslocamento dele em relação à margem é de 50 metros. Agora a gente vai ver um item chamado deslocamentos e observador, que isso, obviamente, a gente viu já no item anterior, mas a gente vai tentar entender que o deslocamento total em relação à margem é a soma do deslocamento sempre o movimento relativo do objeto e mais a velocidade, o deslocamento de arrastamento da balsa, por exemplo. Então, o que a gente pode olhar aqui? O deslocamento total, que é esse em relação à margem, tá? Deslocamento total é o deslocamento em relação ao referencial que está fixo, no caso, a margem é o único referencial fixo. Então, esse é o deslocamento total, tá aqui, ó, tá? O deslocamento relativo é aquele que se processa no referencial que se movimenta em relação ao observador, tá? Então, em relação ao observador, quem está se movimentando? Claro que a balsa também está se movimentando, mas ela está sendo arrastada. Então, o deslocamento relativo é aquele que não há arrastamento, e sim há um deslocamento do objeto. Então, a pessoa sai de um ponto e vai para o outro. Então, esse é o deslocamento relativo. Agora, o deslocamento de arrastamento é o da balsa, que ela sai de um ponto e vai para outro por arrastamento. Não é porque ela quis ir para aquele. Ela vai porque é um arrastamento, tá? É o deslocamento sofrido pelo referencial que é móvel em relação ao observador, tá? Porque vocês podem perceber o seguinte também, se a pessoa não se movesse, esse valor aqui, ó, seria zero. E o deslocamento total seria o deslocamento apenas do objeto que é arrastado. Mas como esta pessoa se move, esse deslocamento é relativo, então isso aqui pode mudar, tá? Então vamos lá. Um pequeno barco consegue, com sua propulsão, manter uma velocidade de 4 metros por segundo em relação às águas, que é a mesma velocidade com que uma pessoa se desloca numa corrida suave e uniforme. O barco e a pessoa iniciam simultaneamente, de um mesmo ponto, a travessia de um rio de 80 metros de largura. Então, esse é o tamanho do rio, tá? 80 metros de largura. A pessoa se desloca por uma ponte transversal às margens. Se o rio tem 80 metros de largura, a ponte também tem 80, né? Enquanto o barco se desloca nas águas do rio, sempre com seu eixo paralelo à direção da ponte. O movimento do barco é afetado por uma correnteza de 7,5 metros por segundo. Ele dá um desenho nessa questão, tá? Que nós já vamos ver. Só vamos lembrar o seguinte, na letra A ele quer saber qual é a distância entre a pessoa e o barco, e entre o barco e o ponto de partida 2 segundos depois da travessia, de iniciada a travessia. Na letra B, qual é a distância entre o barco e a pessoa ao terminarem a travessia. E na letra C, esquematize a trajetória de cada um dos móveis em relação às margens e determine o deslocamento sofrido pelo barco em relação à margem. Então, esse desenho vem com um problema, tá? Então, tá aqui a ponte, tá aqui o rio, né? Então, o deslocamento dele vai ser o deslocamento da ponte. A pessoa, então, na letra A, né? A pessoa se desloca pela ponte, que é fixa em relação às margens. O deslocamento da pessoa é 2 segundos. Então, vejam só. A velocidade com que a pessoa anda é 4, tá? É o que diz aqui no problema. A pessoa vai uma velocidade de 4. Num tempo de 2 segundos, ela andou 8 metros. Em relação às águas, o barco tem o mesmo deslocamento que a pessoa. Esse deslocamento para um observador fixo nas margens é o deslocamento relativo, né? Esse aqui, ó, o relativo, né? O barco, aquele que ele se desloca de um ponto até outro, é o mesmo da pessoa. Entretanto, o barco é simultaneamente arrastado pela correnteza em uma direção perpendicular. Estão vendo aqui? A velocidade da correnteza está aqui, ó. Tá? O módulo do deslocamento do arrastamento, ou seja, quanto que eu sou arrastado aqui, qual é o delta R aqui? Eu vou pegar a velocidade da correnteza, que é 7,5, vezes o tempo de 2 segundos. O delta R de arrastamento é de 15 metros, tá?
Então agora, para a gente saber o total, a distância total dele até o ponto de partida, considerando que ele se deslocou aqui 8 metros, igual a pessoa, e aqui ele se deslocou 15 metros, nós vamos fazer 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, a gente tirando a raiz, tudo mais, a gente vai ver que o deslocamento dele em relação à margem é de 17 metros, tá? Então, a distância entre a pessoa e o barco, entre a pessoa e o barco é de 15, né? Porque essa é a distância aqui, vertical. Mas a distância entre o barco e o ponto de origem é 17. Bom, na B, ambos terminaram a travessia ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a pessoa andando aqui, ela chegou até o outro lado, tá, da ponte, enquanto o barco, só que ele fez essa trajetória porque ele tem a velocidade da correnteza empurrando ele para cá, ó, tá vendo, ó? O tempo todo ele tá tentando se deslocar aqui nesse eixo, mas ele tá sendo empurrado pela correnteza, então a trajetória dele fica nessa diagonal, como a gente já viu. Então, ambos terminaram a travessia ao mesmo tempo. O deslocamento sofrido pela pessoa em um referencial fixo possui módulo de 80, que é o mesmo comprimento da ponte, tá? Então, a pessoa saiu de um ponto e foi até o outro. Esse também é o módulo do deslocamento relativo, que ele teria feito se não houvesse a correnteza, tá? Então, para obter o módulo do arrastamento, né? Para mim saber qual que é o módulo desse arrastamento, a gente precisa saber o tempo de travessia, né? O tempo de travessia vai ser o que ele anda pela velocidade dele. Como ele anda, se fosse considerar sem a correnteza, ele andaria 80 metros, com uma velocidade de 4 metros por segundo. O tempo para atravessar, a gente está considerando que ele é como se ele fosse a pessoa. Claro que o barco não é a pessoa, mas é como se fosse. Ele leva 20 segundos para atravessar. Bom, 20 segundos com uma velocidade de correnteza de 7,5 é 150 metros. Então, o arrasto dele total, na travessia total, vejam que aqui antes era só nos 2 primeiros segundos. Aqui é em toda a travessia. É de 150 metros. Como o barco e a pessoa terminam ao mesmo tempo a passagem do rio, agora é só a gente pegar esses 80 metros de distância aqui, mais os 150 aqui, e encontrar qual que é a distância do barco em relação ao ponto de partida no final da travessia. Então, vai ser 80 ao quadrado mais 150, 170 metros, tá? Bom, agora vamos ver movimentos em uma única direção, ou seja, ali eu tinha um movimento em duas direções, né? No eixo X e no eixo Y. Agora, numa mesma direção. A velocidade de um barco em relação às águas do rio é 54 km por hora ou 15 metros por segundo. E a velocidade das águas em relação à margem é de 5 metros por segundo. Então, a velocidade das águas é de 5 metros por segundo e da embarcação é de 15, tá? Considere que se tratam de dois movimentos retilíneos. Determine a distância que o barco percorre em relação à margem, subindo o rio durante 15 minutos. Né? Resolva o item anterior, supondo que o barco esteja descendo o rio. Subindo o rio, ele está contra a correnteza. Então, a velocidade, imagine o seguinte, ele está com uma velocidade de 15, a correnteza está com 5, seria 15 menos 5. A velocidade com que ele está subindo o rio é de 10 metros por segundo. Na B, resolva o item anterior, supondo que o barco esteja descendo. Agora, descendo é só somar as velocidades. A velocidade da correnteza e a velocidade do barco, a soma delas dá 20 metros por segundo. Né? Na letra A, ele pediu a distância, né? Só pra gente, durante os 15 primeiros minutos. Lembrando que os 15 primeiros minutos dão 900 segundos. Aí é só multiplicar a velocidade de 10 por 900, eu tenho 9.000 metros, que é 9 quilômetros, que ele anda subindo o rio. E descendo o rio, e nos mesmos 15 minutos, a favor da correnteza, né? Ele vai andar 18 quilômetros, tá? Porque vai ser 20 vezes 900, vejam, o dobro, né? Quando ele desce o rio, do que quando ele sobe o rio. É isso, então.